Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Sexto Sentido Talk. Eu estou aqui rodeada de 5 mulheres maravilhosas e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um assunto polêmico, talvez não, talvez sim, não sei. Nós decidimos falar sobre como entender as mulheres, se é que a gente sabe, né? Oi, eu sou a Camila e todo novo ano eu prometo que eu vou ser fitness, mas confesso que faz uns 10 anos que eu não consigo ser. Ou mais. Oi, eu sou a Carol, eu vendo café, mas eu prefiro beber chá. Mas eu amo a minha Julie. Olá, meu nome é Vitória e eu tenho cara de calma, mas eu já fiz 3 resenhas sobre você e 2 críticas. Eu sou a Leite e eu crio conteúdo em todo lugar que eu piso. Eu sou a Janine e eu faço 30 promessas de ano novo, mas eu cumpro só 2. Meu nome é Bea e eu faço networking até na fila do banheiro. Hoje, então, nós estamos no nosso apoiador oficial, muito legal. Estamos aqui no Pulse, como vocês podem ver, nesse ambiente super dinâmico. E eu não poderia deixar de agradecer a todos os nossos demais patrocinadores. E nossos parceiros mais do que especiais hoje são Sacramento Pizzas e Cervejas, porque entender as mulheres é bem mais fácil com uma pizza e um aperol na mão. Óticas Diniz, para enxergar melhor aquele detalhezinho que só você pode enxergar. Les a Les, com esses looks lindos e incríveis que nenhuma mulher vai recusar ganhar de presente. Inviolável, porque tudo que uma mulher precisa é se sentir segura. E Casa Vivaz, com eletrodomésticos de alto padrão para descomplicar a vida de todas as mulheres. Então, se a gente fosse fazer um manual para que a gente pudesse entender as mulheres, qual seria a primeira frase que estaria escrita dentro desse manual? Hein, Bia? Ouça mais e fale menos. Para as mulheres ou para os homens, no caso? Na teoria a gente fala muito mais. É um manual para entender a gente, né? Então, na teoria, eu acho que a gente precisa ser mais ouvidas, e eu não digo nem só falando de homens, a gente falar entre amigas também. Então, mas principalmente os homens, né? Em relacionamentos, no trabalho. Ouça mais, porque a gente tem muito a dizer, às vezes com poucas palavras, inclusive. É um exercício diário, né? É um exercício Porque diário. muitas vezes quando a gente para ouvir as pessoas, a gente aprende tanto com elas, né? E normalmente a gente não para ouvir as pessoas. E tu sabe uma coisa que as mulheres, às vezes, em alguns casos, fazem? É não falar o que incomodam elas. E daí a gente fala assim, ouçam mais, mas a gente não fala. A Ouçam gente mais quer o que quê? o outro adivinhe. E além de adivinhar, a gente quer que a pessoa pense no que a gente está pensando. E geralmente, quando a gente fala principalmente quando a gente está rodeado de homens, os homens não fazem a mínima ideia. Eles são extremamente práticos, então se você quer, você fala e ele vai fazer. Ou também tem a questão de falar demais, excessivamente, a ponto de a pessoa ter tanta coisa para ouvir, assimilar, que ela não consegue. Então ela passa batida, ela não escutou nada, não porque ela não escutou em si, mas porque você falou demais, né? Ela não consegue absorver. Mas eu preciso falar uma coisa que aconteceu comigo essa semana. Eu estava numa reunião e era um conhecido meu, ele é um fornecedor. E a gente estava conversando sobre mulheres falarem muito mais. Eu nem comentei com ele do programa, mas ele falou, um exemplo. Eu falei 2 palavras e você falou 10. Eu com certeza não ouvi todas. E eu fiquei, meu Deus, é verdade. Com certeza não ouvi todos. E ele ainda quer ser teu Muito fornecedor. sincero, foi muito sincero. Com certeza eu não ouvi todos. Eu falei, bom, Amei. errado ele não tá, né? Exatamente. Gente, mas aqui a gente tá falando do manual, de como entender as mulheres. E a gente tá falando muito do universo do cônjuge ou do sexo oposto. Mas entre nós, o que a gente não tem coragem de admitir que a gente precisa? Mulheres no geral, que nós precisamos. Eu acho que no mundo de hoje a gente não tem coragem de admitir que às vezes a gente não dá conta. Eu concordo plenamente. É aquilo de admitir que a gente pode ser imperfeito. Exato. Eu ia falar que a gente não tem coragem de admitir que, né, que precisa de segurança, que é mais ou menos o que Mesma vocês coisa, falaram, só que de outro jeito, né? Que a gente não precisa ser, que a gente não quer ser independente o tempo inteiro. Eu não quero ser independente o tempo inteiro. Então, Mas tem mulheres que querem. o tempo inteiro, amiga? Não, eu acho acho que o tempo inteiro não. Você pegou num ponto. Eu aí, né? acho que essas mulheres que às vezes afirmam querer ser independentes 100% o tempo inteiro, talvez elas não saibam o quanto elas precisam
não Ser ser um dependente, pouco, né, em alguns momentos específicos. É que Mas aí isso entra é muito a polêmico. questão de como foi a criação, se foi criada só por mulheres, se foi criada, se teve algum homem junto na criação, se não teve o pai. E isso faz total interferência na vida adulta, né? Essa semana a Vi me falou, amiga, você é muito independente. E eu fiquei chocadíssima. Eu falei, eu não quero ser independente. Então, eu ia pedir, Deus tu me ficou livre. lisonjeada ou você ficou... Meu Deus, eu acho que Ela eu me quero. agradeceu, É, mas eu ela agradeci ficou o elogio pensativa. porque ela falou em tom de admiração, mas eu não gostei. Não é que eu não gostei do elogio, né, amiga? Mas assim, eu não quero ser independente, gente. Eu não quero dar conta. Eu não quero ser vista como uma pessoa que faz tudo e dá certo e ela consegue. Deus me livre. Eu quero ser totalmente dependente de alguém. É porque ser mulher não é ser uma coisa só, né? A gente acaba carregando várias coisas. A gente tem a empresa, a gente tem a família, a gente tem amigo, a gente tem um ciclo que nós estamos inseridos, claro. E a gente não está sendo sexista aqui em falar que só as mulheres precisam ser isso. Mas a gente tem muita coisa envolvida, então são caminhos que a gente precisa escolher todo santo dia. Uma então. coisa que a gente deixou claro quando a gente decidiu fazer o talk era que dentro do nosso talk não haveria mimimi. Então, se aqui a gente... nós somos mulheres que defendem que as mulheres podem fazer tudo o que elas quiserem e o que elas se propuserem a fazer. Porém, a gente também está aqui dizendo que, cara, a gente não precisa ser independente o tempo inteiro, porque a gente não é feminista para dizer isso e a gente não é machista para dizer o contrário. Exato. Tá no meio termo. A gente tá no meio A gente é termo. mulher e ponto. A gente é mulher e ponto. A gente não tá levantando bandeira nenhuma aqui. A gente só quer dizer o que a gente precisa. Eu não quero saber trocar um chuveiro. Eu não quero saber o Trocar problema um que o pneu. meu carro tá quando ele tá fazendo toque, toque, toque. Quando o meu carro faz toque, eu aumento o volume, aí eu paro de ouvir É o o meu problema do método. carro. Esse é o meu problema, entendeu? Simples assim. Como É o meu resolver método. o problema do carro. Esses dias eu ouvi... Não, uma vez eu ouvi falar de uma startup que ela ajuda mulheres a conhecerem os problemas do carro para elas não terem, tipo, por exemplo, não serem engambeladas, nessa palavra que não existe, né? E aí, cara, quando tu é? Claro, o mecânico tá ali me falando, olha, porque eu troquei o filtro de óleo, porque eu troquei isso, porque eu troquei aquilo. Eu falei, meu Deus, peraí. Tipo, a rebimboca da parafuseta, no caso, né? Exatamente, eu tava Mas pensando nisso. é o tipo de problema que nem vocês falaram. Que bom que esse tipo de plataforma existe para mulheres que talvez nesse momento da vida não tenham um homem que confiam para quem contar alguma situação como essa, mas de fato, assim, eu não sou o público. E aí quando eu escuto alguma coisa assim, eu fico sempre tipo, que bom não ser esse público nesse momento da minha vida, porque é isso. Eu acho bom separar algumas coisas, assim. Mas gurias, eu acho que eu sou diferente de todas vocês, assim, nesse ponto. Eu acho que vocês sabem também, né? Pra mim, por exemplo, não muito tempo atrás eu consegui montar uma sapateira que eu comprei sozinha. E isso pra mim foi uma puta realização, sabe? Porque é uma atividade que você ou contrata alguém pra fazer, um homem. Eu contrato muitos maridos de aluguel que tem, assim, pra resolver essas coisas. Mas pra mim, tipo, cara, foi uma realização de ter conseguido. Claro que tem coisas que, tipo, eu jamais iria conseguir trocar um chuveiro, por exemplo, né? Por N fatores, altura, um deles, né? Principalmente, e, enfim, eu ia morrer de medo de levar um choque. E a necessidade de, por exemplo, eu quero e gosto muito de ser independente, ao máximo que eu puder, mas não necessariamente que eu não goste de ser dependente, mas que por trás eu tenha a minha independência, que se eu não quiser mais depender daquilo, eu possa buscar outros caminhos. Para mim é isso que é importante. tem, às vezes acontece aqui em Chapecó aquele curso de mecânica básica para mulheres, né? E eu falei que o próximo eu vou fazer, porque, cara, eu tenho meu namorado, eu tenho meu pai, só que e se em algum momento eu estiver numa BR sozinha, no meio do nada, não pega sinal de celular, meu pneu furou, eu não vou pedir ajuda para alguém ali no meio da estrada, porque eu vou morrer de medo. Então eu falei, cara, é isso que a Trocar Vitória o pneu falou. é algo que toda mulher tem que aprender a fazer. Se você não sabe trocar um pneu, pega um Eu vídeo não no sei. YouTube. Gente, peguem um vídeo no YouTube e aprendam, Eu sério, acho porque que esse é um conselho bom que você tá dando pra todas nós, Bia. E para todas que estão e não é ouvindo. difícil, tá? Não é difícil, só que é um Não monte envolve de força, porque na minha cabeça envolve força.
Não, Mas nada que eu acho nada. que se você erguer o teu pé A única em cima, força, a única força que envolve, na verdade, força que tu não consegue, que é mais chatinha mesmo, é de erguer o pneu mesmo. De erguer o pneu e colocar o pneu. Mas assim, fora isso, é super tranquilo. Só que na são- academia consegue, né? É, na Daí o academia pneu- consegue virar pneu. E aí lá na hora de trocar um pneu do carro, não. Mas sabe, Bia, que é bem importante isso que você tá falando, porque são os clichês. E qual é o maior clichê que todas as mulheres enfrentam todos os dias e a gente precisa desmistificar? O que vocês acham? A TPM. Com certeza, eu acho que é o clichê número 1. Assim. Aham. Gente, eu não posso falar porque eu sou a pessoa mais clichê do mundo pra TPM. Porque eu fico insuportável. Se alguém fala, nossa, deve estar de TPM, eu digo, sim, eu estou de TPM. E isso justifica todo o meu comportamento. É. E isso é fisiológico, aceite. Exatamente. Porque sempre tu tá, no caso. Não, só os 15 dias. Mas, amigas, tem uma crítica por trás, né? Sem querer, tipo, problematizar. Mas, assim, cada vez que a gente expõe um sentimento, ou de repente não gosta de alguma coisa, ai, tá de TPM. Aí esse outro lado, assim, eu acho que é ruim, né, para nós mulheres, porque a gente acaba sendo invalidada por, de repente, estar sentindo raiva. Por que a gente não pode sentir raiva e ser considerado um sentimento, tipo, legítimo nosso do que uma TPM? Verdade. Sim, acaba Coloca sempre a a culpa TPM do como uma hormônio. desculpa. Exato. E a gente pode sentir o que a gente quiser e reagir da maneira que a gente quiser, né? O ciclo hormonal da mulher, ele funciona de um jeito totalmente diferente do ciclo do homem, né? Enquanto o nosso ciclo, ele é fásico dentro do mês, o do homem, na verdade, ele transiciona no ano, né? Então, Ele é mais linear. ele é mais linear, ele vai muito mais com as fases das estações do que dos meses. E a da mulher, dentro de um mês, tu tem os 4 ciclos da lua, né? A mulher é regida pela lua. Então, tem esse negócio da lua cheia, nova, minguante, enfim. E aí, o problema é que quantas semanas do mês a gente está 100% no nosso melhor? É uma, Uma. né? Uma só. Sabe, meninas, que eu fiz um treinamento eu faço bastante treinamento para ajudar na empresa e a conversar com os colaboradores. E aí, um dos módulos era sobre o ciclo menstrual da mulher. Por quê? Tem fases do mês e não é que você não possa, mas aí é a autorregulação, é você se conhecer, o autoconhecimento, você ter todo o poder para você conversar. Porque vai ter uma fase do mês que é melhor você não fazer feedbacks, porque o teu filtro tá muito pequeno. É verdade. E isso o homem precisa entender. E aí Tem alguns entra. momentos que as discussões vão ser sem filtro. Tanto Tem que pra estar dar no manual. feedbacks quanto para receber. Exato. Só que aí entra a parte que nós entendemos como é difícil entender as mulheres. Porque nós mesmas não nos entendemos e nós mesmas discordamos umas das outras em vários momentos. Então, se nem nós que somos mulheres, que entendemos o que é esse ciclo, que entendemos o que é essa rotatividade no mês da mulher, imagina um homem entender a gente. É o mais É um divertido. desafio. É o mais divertido. Sinceramente, é o mais divertido. Mas se tem uma coisa que eu entendo de mulher, é que toda mulher gosta de um drinkzinho bem gelado. Um Ai. ótimo drink faz tudo ficar melhor. Amém, Muitíssimo Senhor. obrigada. Que lindo. Com esse calor, um drink vai muito bem. É, eu tava com sede, não era de água. É verdade. Sábado à tarde, com certeza a obrigada. sede não é de água. Esse é meu. O de lá. Obrigada. Amiga, Esperar teu todo drink tá mundo. muito verão. Tá muito, né? Tá muito eu amei, verão, eu achei a menina. minha cara também. Muito obrigada. Falando sobre clichê, eu sou muito clichê, porque eu sempre vou no mesmo drink, gente. Mas Isso esse aqui é tá verdade. incrível. Falta o Davi Eu, pra gente poder confo- brindar. eu concordo, mas... vamos aguardar o outro. Mas eu confesso que eu gosto de provar drinks e cervejas diferentes. É? E aqui no Pulse tem bastante opções, inclusive disso. E a Bia pode falar muito melhor que eu sobre cerveja, mas eu adoro provar uma cerveja diferente e ficar provando uma de cada, assim. Não, meu Deus do céu, é uma delícia. E tu conhecer um pouco sobre a história da cerveja, você parar para conversar com os meninos. Aqui dentro do Pulse nós temos cervejarias, então chegar e conversar com eles para eles te explicarem um pouquinho mais sobre a maravilha que é uma cerveja. E eu acho que tá aí mais um clichê que a gente pode quebrar, que mulher gosta sim muito de bebida, de cerveja, de drink. Ah, sim. Pelo menos no nosso grupo, né? Não são não é pra todas, beber. eu sei, mas mulher também gosta de uma pinguinha.
E nem só isso, Amiga, né, não Lias? se bebe drink enquanto não brinda. Você não eu sabe. já tomei. Ai, já eu também errei fiz aqui. essa gafe. Viu? Todo, 50% do grupo. Não sei se vocês sabem, mas é 7 anos, tá? Eu e a Carol Azar. brindamos. Brindar sem beber. Mas eu vou Exatamente. corrigir o que eu falei, porque... A gente brindou escondidas aqui. Eu vou corrigir o que eu falei, porque a Vitória é muito mais do vinho do que do drink, né? Isso então é agora a verdade. gente pode Agora Saúde. sim. Saúde, meninas. Yay, tchim, tchim. Cara, o meu drink tá sensacional. Eu amo marguerita. Muito bom esse aqui também, com maracujá. docinho, daqui a pouquinho. Mas eu acredito, voltando ali ao ponto que a gente estava, que entender as mulheres vai muito além de um manual. Porque também a gente é única, né? Então, eu acredito que a gente não pode se rotular num manual. Mas sim, como a Vi falou antes, de saber se expressar e saber falar o que a gente está sentindo. Porque ninguém tem bola de cristal. E não tô falando só de relacionamento, mas, por exemplo, até entre pai e filha, entre chefe, líder e liderado, enfim. Porque ninguém tem a bola de cristal para saber o que você tá sentindo, ou por que você tá brava naquele dia, ou acho por que que assim, você ó, não tá bem. Saber se comunicar claramente, gente, se difere um pouquinho do teu humor, como é que tu tá, quais os seus hormônios do dia, o que aconteceu na tua casa. Eu acho que a habilidade de se comunicar bem, todo mundo precisa ter. Não importa homem, mulher, bicho, mas a gente precisa saber se comunicar, saber dizer claramente o que a gente quer, o que a gente espera de uma situação. Porque a gente pode notar isso em tudo. Como tu falou, em times, no nosso time na empresa. Se você não se comunica bem, se você não deixa muito bem claro o que você quer, você não pode solicitar para o teu time que faça que algo eu diferente. espero dessa ação? É isso. Exatamente. Bom, a gente tem uma advogada que trabalha com contratos aqui do nosso lado, né? Para falar melhor ainda. Então, tudo que é bem explicado, sai Mas bem bem feito. que sai eu queria de verdade que, assim, a gente às vezes não quer falar, né? Vamos combinar que às vezes a gente quer uma festa surpresa no nosso aniversário, mas a gente vai lá e larga assim, ó. Tu viu que fulano de tal ganhou uma festa surpresa no aniversário dela? Ficou tão legal, eu achei o máximo. Mas eu acho que essa já é uma forma de falar. Não, aí que tá. Mas é que Homens não entendem isso. Não, porque você precisa falar. Mas Eu pra acho nós, que eu sim. gostaria muito de ganhar uma. Mulheres entendem. Vocês acabaram de entender que eu quero uma festa de surpresa no meu aniversário. Mas se eu chegar hoje pro meu marido hoje e falar algo assim, ele vai, nossa, que legal que ela teve uma festa surpresa no aniversário dela. E foi legal a festa, foi muito bom. Que Você já mandou os parabéns? Ela tem amigas muito legais. Mas aí é que tá. O homem não vai entender. Nós entendemos porque somos amigas, somos mulheres. Mas você precisa falar. Eu gostaria muito de ganhar. Eu acho que eu ficaria extremamente feliz. Isso. E deixa. E aí tu Pode pode contar uma cobrar. história pra vocês? Conta. Deve. Eu já fiz uma festa surpresa pra mim mesma. Ah, não é verdade. Tu quer mais clichê que isso? Gente, nós já estamos no nosso quadro História Sem Sentido. Se a gente não tá, agora a gente tá. Entramos no quadro História Sem Sentido. Como Vai. assim? Ai, gente, é que assim, é o que a gente tá falando. Os homens, eles nunca entendem aquilo que a gente quer falar. E eu não sei, é que eu tenho um negócio que eu prefiro não criar expectativas. Porque se eu crio expectativas, a chance de eu me frustrar é muito maior. A expectativa é a mãe da merda. Então, o que eu fiz? Eu mesma fiz a minha festa surpresa. Você se adiantou. Eu falei para minhas amigas, ó, vou fazer. Comprei um bolo tal, peguei os docinhos bolo tal, vou fazer na tua casa. E daí a gente vai lá. E daí vocês vão lá, organizam o negócio e eu chego. Tá bom? Eu E você adorei. ficou surpresa? E eu fiquei super surpresa. Tu quer mais clichê que isso? Não tem, né? Não tem. Não Viu tem. como mulher é clichê? Gente, eu não esperava contar isso aqui pra vocês dessa forma, mas Muito bom. Essa é a fantasia, é o bacana do sexto sentido. Mas voltando um pouquinho ali naquele tópico que estava saindo e, né, eu queria ainda resgatar o gancho. A gente estava falando, né, de mulheres, estereótipos, né, de padrão de mulher, o que o homem pode esperar, como ele pode nos ler, digamos assim. Mas aí a Leti trouxe falando que, na verdade, cada uma tem seu perfil, né? Vai muito mais além do que a gente ter um jeito como mulher único, mas sim de cada mulher ter seu jeito. Assim como cada homem, né, tem seu jeito, tem suas habilidades, aptidões, enfim. E aí eu acho que isso é importante, assim, quando a gente fala de relações humanas, a gente levar em consideração. Em primeiro lugar, você tem que se conhecer, né? Então você tem que saber
isso eu até falei no outro episódio, que a parte mais importante é a gente se conhecer. E aí depois conseguir transparecer isso e falar abertamente sobre isso com o seu cônjuge. Então ele também tem que te conhecer, para daí tu não precisar também estar toda hora implorando por alguma coisa que você quer. Então ele tem que conhecer os teus trejeitos. Era isso que eu queria falar. Algo nessa linha, assim, né? Porque eu acho que quando você tem um cônjuge ou mesmo um amigo, né, que você tem uma relação ali que você quer preservar, né? Seja ela qual for, com pais, parentes, né, irmãos, cônjuges, primos. Tipo, essa pessoa que tá ali contigo, ela vai em algum grau te conhecer e você vai estabelecer com essa pessoa uma relação de mais confiança. Ao passo que você se abre mais e expõe as suas vulnerabilidades, você vai ampliando a segurança que você tem mútua uns nos outros, né? Então, eu acho que esse é um pilar das relações humanas, assim, também, né? É se estabelecer de conexões e segurança. Mas eu acho mútua. que se entra no assunto relacionamento, falando nisso, é muito a questão da maturidade do relacionamento também. Porque muitas vezes no início, que é o principal na minha opinião, você já tem que falar. E às vezes as pessoas deixam o relacionamento passar para ir falar o que elas gostam. Então, desde o fato, por exemplo, de você não querer ter filhos. Gente, isso é um papo que se fala isso antes do namoro começar, porque senão depois tu vai se frustrar lá Relacionamento na frente. depois dos 30 é uma entrevista de emprego. Mas é antes, ele já tem Isso é que ser verdade. antes, porque não é que você vai perder tempo com aquela pessoa, mas às vezes tu se priva de ter um outro relacionamento com alguma outra pessoa que Mas faria é isso, muito mais você sentido. vai perder tempo com aquela Exato. outra pessoa. Gente, é porque é alinhamento de expectativa, Uhum. entendeu? É só alinhar a expectativa. Pra tudo a gente faz isso. Como Na se fosse um empresa, contrato. Exatamente, na empresa, em sociedade. É alinhamento de expectativa. Eu quero isso, isso, isso. Se você não é compatível comigo, então, beijo, tchau, obrigado. vamos já aproveitar e pedir para nossa audiência, primeiramente mulheres, mandem isso para os cônjuges de vocês, né? Para Encaminhe. assistir esse vídeo, porque é uma necessidade de qualquer homem ou cônjuge, enfim, saber esses assuntos. E aproveita então para nos seguir, assistir nossos vídeos no YouTube, escutar no Spotify, seguir a gente na rede social, Sexto Sentido Talk. Mas se eu pudesse voltar e responder só a Cami, então, do qual seria a primeira lista ali do nosso manual, seria surpreenda a sua mulher. Porque toda mulher ama ser surpreendida. Não importa a idade, não importa quanto tempo você está num relacionamento. As surpresas mais básicas do dia a dia são as mais enriquecedoras da Sem vida. data, traz ela passear aqui no Pulse, traz fazer umas compras, entendeu? Faz um café da Traz manhã tomar um e leva na drink. cama pra ela. Exatamente. Compra faz um alguma presentinho. coisa. É o que torna um relacionamento mais sadio, assim, né? Ao longo do tempo e duradouro. com Não certeza. precisa ter data. Meninas, muito bom. Depois dessa abertura da gente falando o que seria um manual e nós falando de nós, mulheres, de verdade, de camadas, eu acho que nada mais importante do que a gente falar sobre aquelas histórias que a gente sabe que aconteceu, entre nós a gente sabe que aconteceu, e que a gente fica se perguntando como é que a gente deixou que isso acontecesse, né? E eu vou perguntar aqui para minhas amigas como é que elas deixaram que isso chegou a esse ponto. Leite, você tem uma boa história para nos contar? Eu tenho e ela não é minha, e não é minha de verdade, tá? A minha também é de uma amiga. É da minha prima. A minha é a de minha uma amiga. De uma amiga bem próxima, inclusive. Que ela entra no assunto relacionamento, no quesito homem e mulher, que ela tava conhecendo um cara e ela tava saindo com o cara e tal, e nós íamos sair para um barzinho e ele ia para esse bar e me falou, convida ela para ir junto porque acho que ia ser legal ela estar lá, ela é tua amiga e tal. E eu mandei uma mensagem para ela e falei, tu vai sair comigo hoje, fiz ela se arrumar e fiz ela ir. Chegamos no local, o cara não deu nem oi para ela. Como assim? Oxe. Aconteceu. Mas tu avisou pra ele também? Sim, ele sabia, ele viu ela chegando. E aí, chegou na hora, ele virou uma página, assim, e ele não deu oi pra ela. Ai, gente, isso é... Isso aconteceu. Mas que criaturinha medonha. Todos que sabiam da história ficaram com essa mesma reação. E Que é isso custava aí. ter dado um oi, assim, A pobre né? da garota foi lá, se arrumou, se Pobre. perfumou. Ela nem queria ir, tá, gente? Eu sei que ela não queria. Ih, tu é amiga da Leite, que eu sei. Ela tava em casa, ela não queria sair aquele dia, tá? E
Gente, essa história, ela foi longe demais. Foi, realmente, ela foi a níveis inimagináveis. Nini, mas já que você tá falando tanto, você não quer contar pra gente também, talvez, uma Eu historinha? tenho uma história muito boa. E eu juro que é da minha amiga. É da tua prima. É da minha amiga, juro mesmo. Ela não mora nem aqui, ela mora em São Paulo. E olha só o que aconteceu. Ela marcou um date. Aquela história, né? Super, ela não queria ir pra encontro de Tinder, desses aplicativos aí que ela não curtia. Mas naquela necessidade, tá bom, é a única maneira que eu tenho de conhecer pessoas, então eu vou, né, vou apelar pro Tinder. Ela conheceu um cara aparentemente muito legal, educado, charmoso, trabalhava um monte, assim, completava muito checklist dela. E ele super com atitude falou pra ela, ó, terça-feira eu te pego às 8, fica pronta na tua casa. Eu vou te pegar e vamos sair, vamos jantar, vamos passar um tempo juntos. E ela amou, né? Exato, homens são difíceis. Homem com atitude é difícil de encontrar ultimamente, infelizmente. Tô no meu lugar de fala, posso falar? Ela se arrumou toda, gente. Vestido lindo, maravilhoso. Ela comprou uma bolsa nova pra combinar com o sapato. Ela tava lindíssima. Olha, assim, sabe? Ela nível... mandou até foto do look pra ti? Sim, mandou da bolsa pra ver se combinava. Ela tava assim, tipo Les de look, linda, maravilhosa. Ele foi buscar ela. E a gente sabe como São Paulo é um pouco mais complicado. Então ele foi até a casa dela, buscou. Gente, ele levou ela para comer um hambúrguer na praça de alimentação do shopping. Ela estava de salto, arrumada, lindíssima, maquiada. Como se come hambúrguer no primeiro date? Não, mas eu tenho uma suposição pra isso. Não, amiga, nada que você me Amiga, fale vá me convencer Tá, mas que ele tava certo. eu tenho uma suposição. Às vezes, ele podia ser o príncipe de Gêneva e ele tava fazendo um teste com ela, entendeu? Amiga, não, me desculpa. Não, mas assim, no primeiro date, ela tava linda. E outra, tá, pode ser que os planos dele seriam realmente ir pra uma hamburgueria, um McDonald's no shopping. Pode ser que sim. Quando você vê a menina toda linda, arrumada, de salto, você não leva ela pra um shopping comer hambúrguer. Você Às muda vezes o ele não tinha trajeto, dinheiro pra né? ir pra outro lugar, amiga. Ah, mas daí... Ai, não, cara, são tantas camadas. Então vai arrumar um emprego, não vai tentar arrumar namorado. É, porque assim, se Primeira a coisa. pessoa, ela convida, ela, né, bota uma atitude ali exatamente. e não tem... E o único dinheiro que ela tem é de levar no McDonald's do shopping? Mas quem disse que era o McDonald's, gente, às vezes é um hambúrguer gostoso. Não que ele- era uma hamburgueria gourmet, eu não vou falar nome. Então deixar não bem tem claro. como Nós estamos sendo defender. pagos por isso. Exatamente, como não tem como defender. defender. Porque, é o primeiro date, então fala, olha só, o que tu acha de nós irmos em tal lugar, porque... Enfim, manda real. Mas, não, né? Não. Para trazer então os aprendizados para os homens nesses dois casos. Primeiro, se você, por mais que não curtiu a mulher que você escolheu sair, enfim, cumprimento, né? É o básico, né? Eu O preciso básico abrir um do básico. adendo. Eles já se conheciam, já tinham falado. Eles já se conheciam. Não era a primeira. Então não vai, né? Melhor do que fingir que não conhece, né? Daí isso é... Conhece bem essa pessoa. Ah, não, a Janine, ela conhece muito bem Acho que a mais história. que eu. Acho que é mais amiga dela ainda do que minha. E o segundo aprendizado é você analisar a roupa que a mulher está usando para escolher o local pro date. Tem mais um aprendizado também. Ela não entrou nessas histórias aqui, mas homens, paguem a conta do primeiro encontro. Sim, não importa o que seja. Não tem É. justificativa nenhuma pra você não pagar a conta do primeiro encontro, pra você rachar a conta do primeiro encontro. É, e quando a gente fala, não leva pra hamburgueria, também não precisa ir num restaurante, tipo, meu Deus. O pessoal Mas da é nossa essa audiência tá ouvindo e noção- falando, ai, que patricinhas, né? Elas querem ir, sei lá, do Mas é a verdade. Mas é verdade, amiga. Mas a gente falou que nós não íamos falar de mimimi, né? Então, a minha opinião, eu concordo que também é essa. Cada um dentro da sua realidade, mas eu concordo plenamente. Se quer ter uma mulher bonita, bem vestida e bem Porque sucedida, custa caro. vai levar ela a jantar no primeiro encontro e não vai pagar e depois quer que ela continue saindo com você? Até me porque, desculpa. gente, se Não. o homem não pagar pra mim no primeiro encontro, eu entendo que seremos brothers, seremos amigos, entendeu? E tá tudo certo, vamos ser amigos. Eu E adoro é- aumentar minha rede de friendzone amizade. E não é uma Exato. questão de financeira, não é uma questão de ter dinheiro ou não ter dinheiro, não é uma questão nada disso. É uma questão de Gentileza. gentileza. É isso aí. Bia. É você mostrar É o uma seu questão caráter. de valores enquanto pessoa. Isso. Nossa, Claro, sim. se ele não pagar, obviamente ele provavelmente não tem os mesmos valores que você. Então ali tu já tem um É, conflito. aquele E pode ser que ele ímpeto queira do- dividir a conta com uma outra mulher que não somos nós aqui da mesa e que acha que está tudo bem. Ai, gente, eu E aí eles vão casar. Posso só complementar? Porque tem a tampa Sim, da panela complementa, de, mas de é cada um, de cada entendeu? um, né? Aquele É ímpeto porque- do provedor, né? De tipo assim, a pessoa ela quer fazer.
Tipo, ela quer ir em busca, tipo, mostrar pra pessoa que ela tá gostando ali, que ela pode fazer aquilo acontecer, que ela, tipo, né, vai além. Eu acho que é meio que isso, assim, é um jeito É isso aí. até primitivo, vamos dizer assim, de mostrar isso, mas é como a gente é. Seres humanos, nós somos animais. A Cami falou no primeiro episódio, nós não fazemos as regras. A gente segue o jogo, a gente joga um jogo que já existe. Eu tenho uma amiga que ela tem um filho que ele tá ali pelos seus 15, 16 anos e ele estuda, não tinha assim horário para trabalhar. E ele pediu para ela, mãe, eu preciso começar a trabalhar. E ela não estava entendendo por que ele estava com tanta sede de trabalhar. E aí ela foi mais a fundo e ela entendeu que era porque ele estava com uma namoradinha na escola. E ele, como é que ele ia ter uma namorada se ele não tinha nem dinheiro para pagar um sorvete Eu pra acho menina? justíssimo. Se E você ele não já tem dinheiro estava pra querendo levar, trabalhar. Então, se um guri de 16, 15, 16 anos já tem essa maturidade, os homens também têm que ter. E é esse o nosso papo. É esse o pensamento, gente. Se você não consegue ter para um primeiro date, você arcar com um jantar, que pode ser o mais simples, pode ser um espetinho. Pode ser um hambúrguer do McDonald's. Pode ser, exatamente, não tem problema. Se você não tem dinheiro para isso, então o meu conselho é procure um emprego e não uma namorada. Primeiro emprego, prioridades. Exatamente. Primeiro procure um emprego, depois você arruma uma namorada. É isso aí. Vai, discorda, amiga, vai. Eu tava falando pra vocês, concordo em discordar, porque assim, às vezes é muito isso que a gente tava falando sobre alinhamento de expectativas, né? Já tive dates que foram maravilhosos, em que a pessoa só falou assim, eu vou te levar a comer um cachorro quente. E tá tudo bem. Só que, claro, né, é alinhamento de expectativa. A pessoa me falou que a gente ia Exato. comer um cachorro quente. Só que é aquele negócio, é o interesse, né? Eu estava super interessada na pessoa, então ela podia me levar a comer um churros. Imagina, tá tudo certo. Já sabemos quem é. Isso, tá tudo bem. Gente, mas eu se me convidar pra comer um espetinho com uma cerveja de 600 ml, eu vou amar, entendeu? Sim. Sim. Mas a questão é, então me leve pra esse lugar, faça as honras. Enfim. E ganhou meu coração, né, amiga? Isso aí. Toda Manda um beijo, romântica. manda um beijo, vai. Beijo. Beijo, meu amor. Eu sei que você assiste todos esses vídeos. E eu te obrigo, né? Então. O meu primeiro encontro com meu marido foi também. Foi um picadinho com cerveja, regada bastante cerveja, obviamente. Mas foi uma carne com uma cerveja. Mas foi super a cara de vocês, né? Exato. Porque eu não esperava nada além disso. Ele não tinha me falado assim, bota uma roupa maravilhosa que eu vou te levar a jantar. Tipo o que aconteceu com a amiga de amiga, quem? Com a amiga, Com a da- amiga é. que a gente não sabe Com a amiga quem da é. gente. Juro, é minha amiga. E ele falou, não, nós vamos fazer alguma coisa que você gosta. Então tá, botei um tênis, um vestido e fomos. Comer um Ai, que picadinho. E que as histórias sem sentido, elas nunca acabam e nunca vão ter fim, porque histórias a gente vai ter pra contar aqui aos montes. Eu acho que agora chegou o momento da gente falar daquele quadro que mexe com o nosso psicológico, que a nossa audiência adora, que é o Treta Box. Eu vou chamar a Leite para puxar esse episódio. Então, gente, como vocês já sabem, o Treta Box, por enquanto, é o nosso quadro mais amado do programa. É unânime, né, gente? Todo mundo que assiste, comenta e nos fala que esse aqui é o quadro que nos rende boas risadas e nos diverte muito. Então, eu vou começar pegando a primeira pergunta. E sabia que me deixa nervosa? Eu Esse direciono quadro me deixa primeiro, nervosa. Não, eu ia dizer, eu já tô super nervosa, amiga, tu Aham, não porque eu já escolhe. fico nervosa. Ai, Mas é essa a ideia. é. Então, você vai ser a primeira a responder. Falei muito alto. Adorei. Vitória, no trabalho você prefere ter um líder homem ou uma líder mulher? Por quê? Homem. Porque eu acho que tem muito a ver com o meu histórico, porque de fato eu trabalho com muitos homens. Então eu tenho uma maior afinidade nesse sentido. E como eu sou muito prática também, eu tenho uma dificuldade com lidar com mulheres. No trabalho, em especial. Então, por isso, né, por um histórico, por já acontecer... No início, quando eu era mais jovem e a primeira experiência que eu tive foi liderando, entre aspas, porque ainda estava iniciando o processo de sucessão dentro da empresa, era com homens e tive que aprender a lidar com as grosserias, às vezes com aquela maneira torta de falar uma informação, né? Homens mais velhos também. Homens mais velhos e eu 1,50 m, né, gurias? Tipo assim, não tinha 1,55 de salto. 1,55 de salto, não tinha moral nenhuma, né? Então, aprendi, talvez até por isso hoje sou um pouco dedo destroncado, assim como diria, né? A gente sabe. Vocês sabem, né?
porque foi tendo que lidar com essas situações e me fez ser um pouco assim. Então, por costume, também por já ter aprendido a ser desta forma, hoje eu prefiro tanto trabalhar quanto liderar ou ser liderada por homens. Mas eu admiro muito isso em ti, porque eu preciso ser mais assim. Isso Você é é bom bem das nossas resolutiva. amizades, É, né? Então você é bem você é resolutiva. totalmente prática. É isso, é 8 ou 80, acabou e papum, é isso aí. E você é a próxima. Linda essa caixa, né, gurias? Linda. Ai, a gente É. sempre fala que ela ficou maravilhosa. Vou mandar pra Bia, então, já que ela tá segurando a minha taça. Eu tô adorando o critério aleatório que a gente tá Ô, escolhendo. Vi, tu rodou toda a tua taça, né? Já. Daqui a pouco eu Ela vou sempre trocar. faz isso. Ela sempre faz isso no copo. Bia, você acha que homens e mulheres são iguais? Se não, no que as mulheres são diferentes? Ah, legal. Não, obviamente eu acho que homens e mulheres não são iguais. E isso é um tabu que a nossa geração está construindo e que eu acho que a gente precisa voltar uns 2 passinhos atrás e rever algumas coisas que né, as pessoas têm batido muitas vezes até na tecla. Porque mulheres e homens são diferentes fisiologicamente. E não é nenhuma questão psicológica, não é uma questão de direitos, de valores, é uma questão fisiológica. A gente, como mulheres, sim, nós temos que ter direitos iguais aos homens, temos que ter o mesmo direito de ascender na carreira do que um homem, mas fisiologicamente a gente é diferente. Eu tenho menos força, por exemplo, do que o meu marido. Eu tenho menos força do que os homens que trabalham comigo. Eu tenho menos praticidade do que os homens que trabalham comigo. Eu tenho menos execução do que eles. Então, ao mesmo tempo que eu também gosto de trabalhar com homens justamente porque eles são diferentes de mim, a gente tem algumas coisas que são muito... Ali pede, né? No que eu acho que a gente é diferente. Nós temos uma coisa que é bem especial da mulher, que é a intuição feminina. Sim, seu sentido. O sexto sentido. O sexto sentido feminino, ele não existe em nenhum homem. Porque é a nossa habilidade de juntar todas as informações e todas as experiências que nós tivemos na vida, fazer uma análise geral da situação e em poucos segundos tomar uma decisão não baseada necessariamente em dados de uma planilha na nossa frente. E a decisão, a maioria das vezes, tá certa. E não é a decisão que eles tomariam olhando um gráfico. Então, não, isso não vai dar certo. E não um homem que recebe essa informação da mulher, fala assim, cara, eu acho que isso não vai dar certo. Olha pra ela e fala, por que você acha que isso não vai dar certo? E não simplesmente olha assim, não, tá aqui, ó, os números estão mostrando que vai dar certo, porque a gente vai pagar tanto, a gente vai ter tanto de lucro, e tá tudo bem, e o público é esse. O público do Pulse é esse, nós vamos abrir uma loja assim aqui dentro e vai dar certo. Cara, a intuição feminina, ela tá aí pra ser diferente dos homens. E aí os homens e as mulheres, eles precisam se completar justamente porque são diferentes. É aquela frase, a mulher sempre sabe, porque não tem uma explicação, mas a mulher sempre sabe. E é por isso que foi criado o sexto sentido. Exatamente. Então, na minha Porque a mulher visão- sempre sabe. Na minha visão, esse é o principal diferencial da mulher. A gente sente mais e a gente tem o sexto sentido. Então, completar homens e mulheres, pra mim, é a melhor dos mundos. E não simplesmente igualar os mundos. Perfeita. Maravilhosa. Explicação muito bem colocada. Obrigada. E aí, inclusive, da parte do homem, né? Eu vejo que essa parte do ir pra frente, né? Essa pujança, essa, tipo, gana de ir pra frente, que às vezes pra mulher pode faltar em alguns momentos, né? Porque a mulher tem esse negócio também do cuidado, né? Tá muito na mulher o cuidado. Então, bem como tu trouxe, esse completar, né? É A muito mais do que- linearidade do homem, que é uma coisa que a gente acaba não tendo. A gente tem altos e baixos e tu vai dormir com uma mulher e acordar com outra e ela e vai No bom acontecer. sentido. No bom sentido, não, né? Esperamos que não literalmente, né? Às vezes Mas- acontece. Mas essa linearidade do homem, ela é necessária para completar os nossos altos e baixos. Maravilhoso. Mas aí a gente tá falando dos homens que conseguem se regular, né? Daí a gente volta lá pro negócio lá da... O homem na sua natureza, na teoria, né? O homem na sua natureza, ele é linear. Vamos lá, então. Eu vou escolher primeiro. Cami. Ai, sabe?
Como é que tu sabia? Teu instinto feminino te É o falou meu que eu ia sexto escolher. sentido. Olha, eu vou até ter na madeira, porque vem daí, né? E eu não tinha escolhido a pergunta antes, vamos lá. Cami, os homens escutam pouco ou as mulheres que explicam demais? As mulheres que explicam demais. Óbvio. Porque o óbvio, ele não precisa ser dito. Não, Tu acha que não? Eu acho que não. o óbvio não precisa ser dito. Eu acho que não. Eu acho que aquilo que tá óbvio, tá óbvio. Aí, a partir do momento que tá óbvio isso, você escolhe fazer ou não fazer. A partir do momento que você faz, você me mostra a tua atitude para comigo. E daí eu entendo se eu aceito ou se É eu uma não maneira aceito. de pensar. É uma maneira Eu de ia pensar. dizer que eu Amiga, discordo, você- mas ela é advogada e ela me convenceu. Mas, amiga, você quer dizer no sentido assim, o óbvio que já foi dito não precisa ser redito repetidas vezes? Ou, tipo, óbvios, às vezes, intrínsecos? O óbvio que já foi dito. Ah, tá. E não a Nesse caso, eu festa concordo. surpresa que eu falei Mas, que a de minha amiga qualquer queria forma, eu acho que as mulheres, elas se explicam demais. Porque às vezes, assim, tem momentos em que você está se sentindo, como a gente falou antes, a gente tem fases do mês, né, que nós estamos mais felizes, mais tristes, mais chateadas. Cara, é óbvio que eu tô estressada. Por que vim me incomodar no dia que eu tô estressada? E às vezes a gente tá estressada e daí a pessoa pergunta, Por que geralmente o homem, né? Tu tá estressada? Nossa, tu tá parecendo tão estressada. E às vezes Tu assim, acha? a gente tá estressada no ponto que a respiração da pessoa, e eu não tô falando de cônjuge, a pessoa, assim, ó, eu tô aqui numa reunião do sexto, a respiração da Letícia me incomoda. Nossa, amiga. Fica a dica aí. Já E aí- aconteceu? Não, mas assim, ó, é a autorregulação. Eu olhar pra vocês e falar, gente, vamos agilizar isso aqui, porque eu preciso ir embora, porque é a autorregulação, é entender que Sim, até quando você fala, eu tenho 2 horas pra gravar tudo e deu. E ó, Exatamente. exatamente. Porque eu me conheço, gente. Eu sei que a minha bateria social vai acabar e que eu vou ser uma pessoa deselegante, que eu não vou ser tão legal quanto eu posso ser, quanto eu sou. Eu entendo, amiga. E aí é isso. Eu acho que o óbvio, ele tá dito, ele tá escrito. Então não precisa se explicar. E a gente acaba se explicando como eu tô me explicando nessa resposta. Então tá bom. Então ninguém vai discordar da Cami. Obrigada, amiga. Imagina se nós não discordarmos da nossa advogada. Não, jamais. Ela que me protege, imagina. E vai perguntar para a Janine. Cara, se eu te falar que eu sabia que tu ia perguntar pra mim, tu acredita? É porque eu fiquei com medo de você. Ficou com medo de mim? Sim, porque você falou que da última vez, na primeira vez, você ficou por último. E agora eu tô com super medo de deixar por último. Tá, Desculpa, Carol. Desculpa. Por te deixar por último. É, Não, a mas terceira tem vez. eu A ainda. Leite ainda não foi também. Tem eu ainda. Ah, então. Não. Então. Porque a última vez eu também fiquei por último. Todo mundo vai ficar por último. O que faz um cônjuge evitar uma conversa séria? Medo, preguiça ou falta de maturidade? Não sei. Obrigada, até a próxima pergunta. Mandem no direct contatos para cônjuge depois de... Não precisa. Realmente foi a pergunta perfeita. Foi. Ah, mas Caiu já pra- teve É, cônjuge. já tive. Tu pode repetir, por favor? Não cônjuge de fato, mas já teve. O que faz um cônjuge evitar uma conversa séria? Medo, preguiça ou falta de maturidade? Cara, às vezes é só porque, dependendo da conversa séria, a mulher é chata. Gente, sério, às vezes a mulher é só chata. Às vezes a conversa séria ela pode ser resolvida de uma maneira muito rápida. Você fala, olha, não gostando disso. Não. Mas às vezes a mulher precisa marcar um horário, hoje às 9 da noite, para nós conversarmos sobre tal assunto, onde ela fica discorrendo por 40 minutos sobre algo que ela poderia falar em 5. Por exemplo, não estou gostando disso, eu acho que isso aqui pode ser alinhado na nossa relação. O homem vai falar, ok, tá bom, vamos alinhar, beleza. Não, mas a mulher, ela precisa fazer todo aquele... Cara, é só porque às vezes a mulher é chata. Tem homens que fazem isso também, tá? Tem vários homem, homens já que tem que galocha também. começa uma briga, porque você transformar uma discussão em uma briga é ignorância. Uma conversa, às vezes não é nem uma discussão, é uma conversa. É um Você, diálogo. esse diálogo, ele poderia ser um diálogo de 5 minutos e você chegar pra pessoa e falar: eu não gostei disso que aconteceu, por causa disso me feriu dessa forma e eu gostaria que você não fizesse mais. Ok? Ok, tá tudo bem. Transformar isso em briga é ignorância. Porque daí
tu começa a conversa assim, porque tu sempre faz tal coisa. Exato. Porque você sempre é desse jeito outra, quando você está com os meus Sabe amigos. quando tu faz todo aquele enredo, tipo, hoje de noite a gente vai conversar. Cara, se vocês não podem conversar agora, você não fala. Você segura quietinha, de noite você chega e fala assim, olha só, fulano. Parece nossos pais, né? Quando a gente tava sentado na ponta da mesa, assim. Fica dando aviso prévio de Quando mijada, a gente chegar não. em casa, a gente conversa. Você foi à Mas noite, sabe, você foi à Bia, diversão. que chega num ponto da vida em que quando você vai ter uma discussão, você precisa muito estar pronto para ter essa discussão e falar sobre isso. Porque, por exemplo, quando eu for conversar com você, Bia, eu vou dizer que no momento em que você... E é o que eu penso, tá? No momento em que você fez essa atitude, em que você teve esse tipo de atitude, me feriu dessa forma, porque eu me senti desta forma. Viu? Você Não. falou em 30 segundos. Exatamente. Não é falar, ai, Bia, porque você não pensa em mim, porque você não gosta de mim, porque você não fica comigo, Mas que isso não que sei eu o tô quê. falando, muitas vezes as mulheres elas vêm com todo esse enredo, com toda uma briga já pronta, de toda vez é a mesma história. E eu quero dar uma dica para homens, mulheres, etc. Bichos, animais. Exato, todo mundo que estiver nos ouvindo. Papagaios. Para comunicar algo quando você não tá gostando, eu gosto muito de usar o CAR. E eu ensino muito isso. Contexto, ação e resultado. Tal dia aconteceu isso e aquilo, você fez aquilo, isso e aquilo, e resultou nisso, nisso e aquilo. Cara, é a conversa mais assertiva que tu vai ter em toda a tua vida. Eu gosto da técnica do sanduíche. Eu já não gosto da técnica de Eu sanduíche. gosto. Você primeiro fala uma coisa legal, daí você fala o teu ruim. ponto e você alivia com uma coisa legal. Tipo, você sabe que você é um excelente cônjuge, né? Que eu amo você. Mas tu cagou nisso, tá? Tudo bem, acho que a gente pode resolver porque eu amo você. Pronto, resolvi. Eu gosto. Uma conversa que poderia ser até um e-mail, dependendo, capaz de brincadeira. Dependendo do meu humor também, vai. Exatamente. Mas eu geralmente... Mas enfim, me dá eu a caixa aqui. mastigo, levo pra mim, remoo. Então, quem sabe você se enquadre nisso aí que eu falei que você acha capaz. Eu vou escolher, então, a Carol, pra ela não ficar por último. Tá dizendo que eu ela sou já chata, ficou na amiga? última vez. Fica na tua consciência. Não, obrigada. Carolzi, se você pudesse ensinar uma coisa pros homens sobre as mulheres, o que seria? Que Olha bom que que caiu pra pra ela, ela, né? foi Porque ela muito não vai boa. falar o que nós falaríamos. Uma coisa. Gente, eu acho que tudo que nós conversamos até aqui já traz um pouco, assim, do que eu falaria, mas vem muito dessa questão do cuidado, na minha opinião. Então, se eu pudesse falar uma coisa para os homens, se resume ao cuidado. Eu acho que toda mulher gosta de se sentir amada, é óbvio, né? É o mínimo, mas amada, respeitada. Mas, assim, gosta de se sentir cuidada, sobretudo, assim, segura, cuidada, protegida. Então, tudo que você puder fazer nesse sentido, faça, né? Tem um pouco a ver com o que a Leite falou antes, né? De, tipo assim, fazer surpresas e tal. Mas nesse sentido de, tipo assim, às vezes ver que a pessoa não tá tão bem num dia e contribuir de alguma forma. Ou estando bem ou não estando bem, tipo assim, às vezes a pessoa tem um projeto acontecendo, contribuir com isso, sabe? Cuidar realmente. Eu acho Prestar que esse atenção. prestar atenção, isso, olhar no olho, sabe? Eu acho que esse cuidado, estar presente. Então, isso eu acho que seria o recado que eu daria. E pra Janine seria o sapatênis, né, amiga? Todo dia voltamos nesse Gente, assunto. o sapatênis, ele me persegue desde o primeiro episódio. Mas, sim, não Homens use não sapatênis. usam sapatênis. Se eu Desculpa puder- saber que tá Principalmente se usando. forem sair com a Janine. Principalmente. Ou é um sapato ou é um tênis. Não dá pra ser os Gente, dois. muitas pessoas, os sapatênis querendo saber, nunca revelarei, mas segue o baile. É melhor não revelar, né? Tem coisas que não precisam ser ditas. Então, a nossa última participante hoje, do Treta Box. O que será que vem? Homens realmente não entendem mulheres ou eles só são meio idiotas? Essa é a pergunta, essa é a palavra que tá aqui, idiotas. Cara, não vai dar pra defender nessa, tá? Eu acho que sim. Se eles não entendem é porque são idiotas. Porque a partir do momento que você tá com uma mulher, que você convive com ela no teu dia a dia, que você conhece essa mulher, no início eu posso até tentar dar uma defendidinha e dizer que não entende de fato. Mas depois que tu conhece uma mulher, tu só não entende ela se você não quiser.
tem muito cara que se disfarça atrás de se fazer, né? Sim. De tipo, se fazer que não entende, se fazer que, que a mulher que é difícil, que não sei o quê. Pra mamar deitada. Tem 2 tetas, na verdade. Eu só vou defender os homens mais novos porque ainda não têm a experiência. Porque eu acho que o que faz realmente entender as mulheres, e não tô nem falando só em relacionamento, aí já entra o que a gente falou de no trabalho, ou entender a tua própria mãe, quando tu vai tendo realmente uma maturidade. É com a vida que você vai aprendendo a entender. E existe um estudo para isso. Realmente existe esse estudo em que fala que as mulheres, elas têm uma facilidade de identificar padrões visuais muito mais fácil do que os homens. Então, se eu estou... elas foram apresentadas para essas mulheres algumas imagens e para esses homens algumas imagens da pessoa fazendo uma cara de nojo, uma cara de surpresa, uma cara com leves nuances. Os homens, a maioria deles não identificou. As mulheres, quase todas, identificaram exatamente a sensação que a pessoa estava tentando mostrar naquela imagem. Então, quando você está começando um relacionamento, é até justificável que você não conheça todos os pormenores daquela pessoa. Mas quando tu tá há anos com ela, aí já não tem justificativa. E aí eu volto no ponto que eu falei que não é só o relacionamento. Porque, vamos supor, um guri novo que está começando ali a vida adulta. Ele já convive com a mãe dele desde a infância, então ele conhece muito bem a mãe dele. E aí, muitas vezes ali, é nesse fato que você já pode começar a observar e aprender a entender as mulheres, é dentro da própria casa. Eu não vou entrar nem nesse assunto, mas geralmente é as mães que estragam os homens. Isso também é um bom ponto. Outro né? tópico para Nossa, não vou nem entrar, mas assim... E é por isso que eu digo que a gente não pode defender, porque futuramente eu também vou ser mãe. E se eu for mãe de menino, essa responsabilidade tá comigo também. A minha então, sogra... cada um tem que ter a sua... A minha sogra é ouvinte e assídua, então vou falar pra ela que ela criou os filhos dela muito bem. Eu sempre falo pra ela dos defeitos dos filhos. Mas hoje é maravilhosa. Noivo, eu amo a minha sogra. Mas ela é maravilhosa, ela assiste todos os nossos episódios. Então ela é maravilhosa. Um beijo. E é isso, a minha opinião é essa. Não vou defender. Eu acho que tem tanto homem idiota como mulher idiota, né? É em todos os lados, né? Mas, no fim, é isso que falamos, né? As pessoas se aproveitam. Com certeza. Gente, pra hoje, nós definimos um quadro um pouquinho diferente. Porque hoje, como vocês podem ver, a gente tá num ambiente muito legal, muito diferente, que é aqui no Pulse. E as pessoas estavam andando por aqui e a gente perguntou pra elas. Nós perguntamos para as mulheres. Teve algum episódio na tua vida que o homem achou que estava fazendo uma coisa que achou que estava arrasando e na verdade não estava? E para os homens a gente perguntou, você já fez alguma coisa que você achou que estava arrasando e na verdade não estava? E para isso a gente vai reagir a essas interações. Me conta um momento na tua vida que você, como homem, para uma mulher, falando com uma mulher, achou que tu estava arrasando, matando a pau e bem no fim tu estava só fazendo cagada. Então, um momento bem descontraído e legal foi quando eu estava conhecendo uma pessoa e eu convidei ela para ir a um baile. E nesse baile eu tinha locado um camarote, um baile de chopp. E ela chegou lá e falou, nunca vi num baile de chopp ter camarote. Então acho que esse momento foi muito hilário. Tu achou que tava matando a pau e bem no fim... Esse é meu amigo. Como é o nome dele? Pereira. E ela? Teve uma vez que um homem chegou pra mim, e eu sou advogada, né? Então ele teve uma proposta de trabalho pra mim e eu, hoje em dia, eu já escolho melhor as minhas oportunidades, né? O que serve pra mim e o que não serve. E aí eu falei pra ele que estava muito agradecida, mas não ia querer naquele momento, que não era pra mim. Gente, ele ficou completamente chocado, ele não conseguiu entender que eu estava dizendo que não para uma proposta. Ele achou que ele estava fazendo um grande favor para mim, me escolhendo, enfim. Sim. E, enfim, foi bem complicado. Eu imagino que sim. E isso que é bacana, não era nada de relacionamento, era profissional, né? Não, sim, profissional. Isso. Inclusive, antes da gente voltar, quero chamar aqui o Samuel, que é um dos seguranças aqui do Pulse, que ele está responsável aqui pela Inviolável na segurança do Pulse, que é uma das nossas apoiadoras. E eu tenho uma pergunta para fazer para ti, Samuel. Quanto de 0 a 10 corre de perigo alguém que ainda não está seguindo o Sexto Sentido nas redes sociais? 12. 12?
É isso, muito obrigada. A Inviolável, então, é uma das responsáveis pela nossa segurança e pela segurança de todo o Pulse Open Mall. Então, vamos agradecer ao Pereira e à Nath que participaram do nosso quadro, deram a sua opinião sobre isso e realmente a gente não tem muito o que falar sobre isso, porque entre homens e mulheres sempre haverão lacunas. E é por esse motivo que a conversa ela salva, a gente precisa conversar, a gente precisa, como a Janine falou, alinhar as expectativas e poder seguir. E como a gente viu, então, um deles falou de fato ali sobre o relacionamento, né? Que ele contou uma história com a esposa dele que aconteceu. Quando e eles ela estavam se já foi, conhecendo, né? quando eles estavam ainda se conhecendo. E ela já foi para um viés totalmente mais profissional, né? Porque na pergunta Natália, nós não falamos. Não falamos sobre o que Não. era, a gente só pediu para trazer uma situação. Ele trouxe totalmente o viés de relacionamento, que foi o que ele fez para a atual esposa dele. E a Nath já trouxe um pouquinho sobre o profissional, que as mulheres passam muito por isso também, né? Que também faltou um alinhamento de expectativas. Ele achou que estava fazendo uma grande coisa e não era. Um bailão de chopp não é legal, amiga? O baile era muito legal. O fato foi que ele pegou o camarote. E a ideia do baile é realmente, né? Você interagir. Se tu vai ali pro com as bailão do camarote, chopp, num tu quer bailão de ficar chopp. no meio do bailão, não num camarote É, separado. E ele achou que ele estava fazendo grande coisa e não estava, né? E se Se você você- tem uma história que seja mais ou menos assim, ou até pior, conta pra gente e nos segue nas redes sociais. Se você é nosso ouvinte, vai ir pro bailão do chopp, não pega camarote, que as mulheres não gostam. A dica de hoje, né? Ou pergunta pra tua mulher se ela gosta ou não. Comunicação, gente. Mas e a surpresa fica onde, Letícia? Ah, mas o homem vai saber se a mulher dele vai gostar ou não vai gostar. Ah, O primeiro meu saberia, date é eu sempre acho. mais difícil. Em relação à Pergunta pros expectativa. amigos. Pergunta pros amigos o que ela gosta antes, né, de tentar surpreender com algo estranho. É uma boa. Então estamos ficando por aqui, encerrando o último episódio da primeira temporada, porque entender as mulheres, eu acho que a gente não descobriu, mas a gente deixou o caminho de vocês um pouquinho mais fácil. Então eu queria muito agradecer aos nossos patrocinadores que estiveram aqui conosco, de alguma forma se fizeram presente durante toda a nossa temporada, foi muito legal. Agradecer também as nossas trocas que nós tivemos entre nós, porque afinal eu acredito que dentro dessa temporada a gente conseguiu crescer e aprender muita coisa. Agradecer a interação dos nossos ouvintes, telespectadores, que estejam conosco em todas as próximas temporadas. E então agradeço a Sacramento Pizzaria, agradeço a Ótica Diniz, agradeço a Inviolável, a Casa Vivaz, a Lesa Les e o Pulse Open Mall. Eu vou aproveitar e eu gostaria de agradecer as minhas amigas por esse projeto. Que bom que estamos aqui. Não, minha mãe e meu pai não. Não nesse momento. Eu já agradeci em outro episódio. Mas que bom que a gente fez esse projeto acontecer e que bom estar ao lado de vocês. Todas posso chamar de amigas. E apesar de tudo, fico muito feliz por a gente estar aqui hoje. Carol, não faz essa cara. Essa cara. Mas de verdade, eu fico muito feliz de a gente ter tirado esse projeto do papel e estar aqui hoje e ter encerrado essa temporada da melhor maneira possível. Isso é verdade. Que a Eu gente também. inicie 2026 com tudo e que essa seja a primeira temporada de muitas que virão. Primeiro você começa, depois E você melhora. como, só fazendo uma colocação final, aqui a gente tirou do papel um sonho que surgiu de conversas nossas, mas ele só isso aqui está acontecendo hoje aqui dentro do Pulse, com tantos apoiadores apoiando o nosso projeto, porque a gente teve a iniciativa de correr atrás, de tirar o nosso projeto do papel. Então, se eu pudesse deixar alguma coisa hoje nesse finalzinho de temporada para vocês, comecem o ano anotando todas as metas de vocês, para ao longo do ano vocês irem olhando para aquelas metas e se cutucarem para fazer. Porque tudo que a gente coloca no papel, a gente dá um jeitinho de fazer. É verdade. E tenham coragem, gente. A gente tá aqui nos expondo, colocando a nossa cara a tapa, porque todas nós tivemos coragem de fazer o projeto sair do papel, todo mundo se dedicou, todo mundo fez alguma coisa. E a gente encerrou 2025, tá começando 2026 com uma vida totalmente nova, às 6. Então tenham coragem sempre. Feliz 2026. Isso aí, bora viver um 2026 incrível. Obrigada!